sabia que uma pessoa pode frequentar igrejas, cantar, orar, ouvir sermões verdadeiros e mesmo assim permanecer longe de Deus, distante da vontade dele, simplesmente porque essas pessoas não conseguem arrepender sinceramente daquilo que faz de errado, seja pecado, sejam atitudes que elas tomam e que muitas vezes entristece a Deus e elas não conseguem se arrepender. Isso causa o afastamento dessas pessoas de Deus e, claro, o nosso também. Se nós não tomarmos uma atitude correta diante de um erro que cometemos e nos arrependermos dele, podemos estar até cultuando a Deus, mas distantes dele. Se você ama a palavra de Deus, se você é uma pessoa que gosta de estudar a palavra e viver de acordo com os seus ensinamentos, eu quero convidar você a ficar comigo nos próximos minutos. Nós vamos discutir hoje sobre o tema da lição número 10 da revista da editora Betel, que é exatamente o arrependimento, que é uma atitude indispensável para uma nova vida. Portanto, fica conosco e nós estaremos abordando esse tema hoje. O meu objetivo ao discutir esse assunto é compreender o arrependimento bíblico como resposta indispensável à palavra de Deus, distinguindo do remorso e reconhecimento de seus frutos na confissão e abandono do pecado e na vida de santidade. Sobre isso que nós queremos discutir hoje, portanto, vamos refletir juntos. Amados, depois da celebração registrada em Neemias capítulo 8, o povo de Israel foi conduzido pela palavra de Deus a uma atitude de profundo arrependimento. Nós sabemos muito bem que a história de Neemias, na volta dele do exílio, foi marcada por traumas, por dificuldades, por ver a tragédia que havia se abatido sobre o povo, e que levantar o moral daquelas pessoas, e que levantar aquelas pessoas na presença de Deus era um trabalho hercúleo, sem dúvida nenhuma. Mas Neemias não desanimou diante de tudo aquilo, e ele conduz o povo a uma reflexão profunda. Isso nos mostra, irmãos, algo muito importante. A palavra de Deus não produz só emoção. Ela também confronta, corrige e conduz a uma profunda mudança nos nossos corações. Quando observamos a palavra de Deus, quando atentamos para aquilo que ela diz a nosso respeito sobre a nossa conduta, não há como você não tomar uma atitude de mudança, irmãos. Uma coisa muito importante, uma coisa necessária, é que nós saibamos que o nosso relacionamento com a palavra de Deus é algo que precisa provocar mudança nas nossas vidas. Vou repetir aqui a frase que tenho repetido em quase todos os comentários atribuída a Moody. A Bíblia não nos foi deixada para nos trazer informações sobre Deus, sobre qualquer outra coisa. A Bíblia foi deixada para nós para mudar a nossa conduta, para transformar as nossas vidas. Portanto, o verdadeiro arrependimento não é tristeza passageira, ou medo das consequências, ou um simples remorso. O arrependimento é uma resposta sincera diante da santidade de Deus, diante da gravidade do pecado e da misericórdia dele. O arrependimento é algo que deve nos provocar mudanças, e mudanças profundas, irmãos. Não é apenas você sentir o peso de algo que você fez de errado. Não é simplesmente você chegar e pedir desculpas por alguma coisa que você fez que ofendeu uma pessoa. O pecado, ele ofende a santidade de Deus que há em nós. Ele marca profundamente o nosso relacionamento com Deus. Logo, é importante que eu e você saibamos que uma vida de pecado, ela nos afasta de Deus, e que o único caminho para que haja um retorno é a confissão desse pecado junto com o arrependimento.
Isso é importante. E muitas pessoas hoje, talvez que estão do nosso lado na igreja, estão com marcas profundas de pecado que não conseguiram se arrepender, e isso vai prejudicar essas pessoas profundamente na relação delas com Deus. Veja que o arrependimento não é esquecer o pecado, sabe? O salmista, ele orou e disse assim: lembra-me dos meus pecados que me são ocultos. Irmãos, é muito importante a gente entender que o pecado, quando ele não é confessado, quando não há arrependimento sincero, quando não há abandono dele, as consequências são muito graves nas nossas vidas. Isso no curto, no médio e no longo prazo. Nós não podemos nos esquecer disso. Arrependimento também não é você cometer um erro e deixar o tempo passar. O tempo não apaga pecados. Por mais que se demore, por mais tempo que passe, o tempo não apaga o pecado. O tempo não encobre a importância e a necessidade do arrependimento. O salmista, no Salmo 32, ele afirma: olha, enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Ou seja, enquanto ele se calou, enquanto ele não confessou, enquanto ele não se arrependeu profundamente daquilo que havia feito de errado, não houve mudanças na sua vida. E isso nós precisamos entender. O arrependimento, irmãos, ele começa com o reconhecimento do erro. Nós precisamos entender isso. O pecado é algo que nós cometemos conscientemente. Eu diria que não há pecado sem intenção de pecar. Nós podemos até pecar de forma involuntária, pode-se dizer, mas não há pecado sem intenção de pecar. Não há pecado que a gente não tenha consciência de que ele esteja ocorrendo, inclusive por pensamentos. Muitas vezes nós achamos que pensar simplesmente no pecado não nos prejudica, mas prejudica. Então, mesmo nos nossos pensamentos, nós precisamos entender isso. O arrependimento, ele começa quando o pecador deixa de se defender, de justificar o seu próprio erro e passa a reconhecê-lo diante de Deus. Isso muda tudo na nossa relação com Deus. Da mesma forma que com as pessoas que a gente ofende, seja seu cônjuge, seja seu irmão, seja seu filho, seu esposo, quem quer que seja, quando nós ofendemos uma pessoa, nós precisamos reparar aquele erro. Nós precisamos conversar e colocar as coisas, como dizemos em pratos limpos. Nós não podemos deixar que uma mágoa, um ressentimento perdure diante das pessoas, com relação às pessoas. Com Deus é do mesmo jeito. Algo que nós fizemos que ofendeu sua santidade, algo que nós fizemos que cortou a nossa comunhão com Ele, precisa ser reparado. E isso é feito por meio do arrependimento. O arrependimento, portanto, é mudança de mente e de direção. Ou seja, há aquilo que a gente pode chamar de metanoia. É uma maneira diferente de ver as coisas. Eu preciso reconhecer isso e mudar. Na Bíblia, portanto, o arrependimento envolve transformação interior e mudança de caminho, mudança de rota. Por quê? O pecado, a melhor tradução para o pecado, para a palavra pecado, é errar o alvo. Ou seja, é você caminhar numa direção errada. Portanto, você precisa colocar-se diante de Deus e caminhar na direção certa, pensar de maneira diferente. Isso é que nós precisamos fazer, porque isso muda todas as coisas.
Arrepender-se, portanto, reconhecer o pecado diante de Deus, abandonar o caminho errado e buscar uma nova vida de obediência. Olha o que o salmista diz no Salmo 139, é um dos salmos que eu acho mais bonitos na Bíblia. É um dos que eu mais admiro. Eu gosto de quase todos, ou de todos, mas o Salmo 139, para mim, ele tem uma predileção. E os 2 últimos versículos, ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amados, isso é maravilhoso quando a gente reconhece. O arrependimento também envolve confissão sincera, e não apenas uma coisa que a gente diz da boca para fora. No livro de Neemias, no capítulo 9, o povo confessou seus pecados. Confessar é concordar com Deus sobre a gravidade do nosso erro. É admitir que nós cometemos uma falha, que ela é imperdoável, que ela é injustificável. É isso que é arrependimento. Não é simplesmente maquiar um erro que cometemos, transferir a culpa para as outras pessoas. Nós somos muito tendentes a isso. É a tal da síndrome de Adão, que sempre quer transferir a culpa para alguém que está do lado. Ah, foi a minha esposa, ah, foi o meu esposo, ah, foi meu patrão, foi meu chefe, foi... Nós não podemos fazer isso diante de Deus. Assumimos os nossos erros e pronto, acabou. O arrependimento, ele começa exatamente quando paramos de negociar com o pecado e passamos a tratá-lo como Deus o trata. Pecado, é ofensa a Deus. E nós não podemos lidar com isso tranquilamente, irmãos. Não podemos. O arrependimento é algo que nós precisamos parar de apresentar desculpas para justificá-lo. Nós precisamos ter um quebrantamento verdadeiro. Isso, significa nós nos arrependermos. O arrependimento também implica não só reconhecer o pecado, mas abandoná-lo. Nós precisamos fazer isso. O escritor de Provérbios, ele diz: quem cobre suas transgressões nunca prospera, mas quem confessa e deixa alcança misericórdia. Então, arrependimento sem abandono do pecado se transforma em um mero discurso religioso, em uma mera coisa legalista, só isso, nada mais. Nós precisamos reconhecer e abandonar o pecado. A pessoa pode chorar, pedir oração, prometer mudança, mas se continua alimentando deliberadamente a mesma prática, ainda precisa ser confrontada pela palavra. Nós precisamos fazer isso. Em Atos capítulo 3, versículo 19, quando o povo reconhece os seus erros e pede a Pedro para que os oriente sobre o que eles deveriam fazer, Pedro diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Tudo começa com o arrependimento e a conversão, que é a mudança de atitude. O texto que nós acabamos de ler une arrependimento e conversão. Quem se arrepende volta-se para Deus e rompe com aquilo que o desagrada. É simples assim, irmãos. Por quê? O arrependimento necessariamente precisa nos conduzir a uma vida de santidade. Isso é claro. O arrependimento verdadeiro não termina no alívio da consciência. Ele conduz à santificação. Quem é alcançado pela graça passa a desejar uma vida que agrada a Deus. É uma vida de santidade. E é isso que nós precisamos buscar. Quantos de nós precisa tomar essas atitudes, irmãos? Quantos de nós está vivendo na presença de Deus sem fazer isso?
Quantos de nós apontamos os erros dos outros e nós mesmos estamos carregados deles? A santidade, portanto, irmãos, não é uma tentativa de comprar a salvação. É resposta de uma vida alcançada pela graça, pela misericórdia. Deus nos salva em Cristo e o Espírito Santo desperta em nós fé, arrependimento e desejo de viver do modo que agrada a Deus. É isso que nós precisamos. E a Bíblia, irmãos, está cheia de exemplos de pessoas que mostraram como o verdadeiro arrependimento muda. Um dos piores reis de Israel, da história do povo de Deus, chamado Manassés. Manassés foi filho de um dos maiores reis de Israel. Entretanto, o seu reinado foi marcado por todo tipo de pecado da pior espécie possível. Entretanto, Manassés, depois de ter promovido idolatria, sacrificado seus filhos ao fogo, feito tudo de errado, até que aos olhos humanos parecia alguém que não tinha a menor possibilidade de restauração. Quando a gente lê a história dele no capítulo do 2º livro dos Reis, a gente fica abismado. É algo absurdo o que aquele moço faz. Contudo, quando ele foi humilhado, ele buscou o Senhor. Sua história mostra que Deus não rejeita um coração arrependido, um coração quebrantado. A misericórdia de Deus é maior do que o passado de quem volta sinceramente para Ele. A mudança na vida de Manassés é algo que nós precisamos olhar e ver como Deus pode fazer com aquele que se arrepende de verdade. É algo muito, mas muito maravilhoso. Um outro exemplo foi a cidade de Nínive. Nínive era a capital da Assíria, talvez o povo mais perverso, mais covarde, mais cruel que havia naquela época. Um povo que fazia as piores atrocidades com aqueles a quem conquistavam. Entretanto, em um momento que foi confrontado com a palavra de Deus, a cidade de Nínive mudou. Ela se converteu. Depois da pregação de Jonas, a cidade mudou, desde o rei até o mais simples dos súditos, teve uma atitude de mudança diante de Deus. Jejuaram, oraram, pediram misericórdia, e o que aconteceu em Nínive vai perdurar por muito tempo. Depois, passada aquela geração, a cidade voltou ao pecado, mas acontece que aquela geração que foi marcada profundamente pela palavra de Deus, ela não voltou ao pecado. Só a outra geração. Isso nos mostra, irmãos, que a pregação da palavra de Deus pode alcançar pessoas cujos corações estão endurecidos. Pode alcançar pessoas que sequer lembravam-se de Deus. E também nos ensina que o arrependimento pode ter dimensão inclusive coletiva, como aconteceu na cidade de Nínive, em que as pessoas arrependeram-se. Portanto, irmãos, famílias, igrejas, cidades, nações podem ser abaladas pela palavra de Deus quando pregada com autoridade, quando pregada com a alma, quando pregada fazendo realmente a vontade de Deus e anunciando a sua palavra sem rodeios. Outro exemplo de arrependimento notável, o filho pródigo. Aquele rapaz que um dia desprezou sua casa, sua família e preferiu sair pelo mundo para gastar o que ele tinha de modo dissoluto, como diz a palavra.
depois de ter sofrido todos os horrores que o pecado pode proporcionar na vida de uma pessoa, a Bíblia diz que aquele moço caiu em si. E quando ele caiu em si, isso nos fala que muitas vezes o pecado, ele entorpece as nossas mentes. Ele entorpece nossos sentimentos. E nem percebemos a desgraça, a tragédia que estamos vivendo. Mas a Bíblia diz que aquele moço caiu em si, reconheceu o seu pecado absurdo e tomou uma atitude de arrependimento sincera. Ele disse: quantos empregados o meu pai tem, e eles têm pão em abundância, e eu aqui padeço de fome, eu vou voltar. E o arrependimento daquele rapaz o levou a tomar uma atitude, não apenas refletir sobre sua tragédia pessoal, mas ele disse: eu voltarei. E a gente sabe muito bem qual foi o resultado. Portanto, arrependimento exige mudança. Arrependimento exige tomada de decisão. Nós precisamos fazer isso. E fazer isso com muito cuidado, com muito zelo. Amados, existem verdades que nós precisamos falar a respeito do arrependimento. São coisas importantes que muitas vezes nós não levamos em conta nesse processo que é tão significativo diante de Deus. Primeiro, é que remorso não é arrependimento. O remorso é uma tristeza pelas consequências dos nossos erros, dos nossos pecados. Mas arrependimento é tristeza pelo pecado cometido contra Deus. Portanto, remorso não é arrependimento. O remorso pode produzir culpa, vergonha e medo até. O arrependimento produz retorno, confissão e mudança. E, principalmente, esperança. A diferença entre arrependimento e remorso está no fruto. O arrependimento nos leva de volta à presença de Deus. O remorso pode nos prender ao passado e você ficar preso eternamente. Uma outra verdade importante a respeito do arrependimento é que o Espírito Santo é quem conduz-nos ao arrependimento. Ninguém se arrepende verdadeiramente sem a ação de Deus na sua vida. E o Espírito Santo é quem promove o ser humano do pecado para a justiça na presença de Deus. É Ele quem convence-nos de que nós estamos em pecado, que nós estamos errados. É Ele. Portanto, precisamos depender dele para fazer isso. Por isso que Paulo nos ensina que nós não devemos entristecer ao Espírito, não devemos extingui-lo nas nossas vidas, porque sem ele não há como nós nos arrependermos. Sabe, irmãos, o Espírito Santo usa a palavra de Deus para iluminar a nossa consciência, quebrantar o nosso coração e nos chamar de volta para Deus. Portanto, o Espírito Santo nos move a nos aproximarmos da palavra e reconhecermos o nosso erro. E esse tipo de situação nos livra de dois erros. Primeiro, pensar que o arrependimento nasce só na força humana. Ou imaginar que não temos responsabilidade alguma. Nós precisamos ter consciência disso. Nós precisamos mudar. Deus age, irmãos. O Espírito atua, mas somos chamados a responder com fé, confissão e obediência. Isso nós precisamos fazer com certeza. E uma outra verdade, irmãos. O arrependimento produz frutos em nossas vidas espirituais. João Batista
ele declara em Mateus capítulo 3, versículo 8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O que significa isso, irmãos? Que a nossa conduta, depois do nosso arrependimento, muda e muda radicalmente. Porque o arrependimento verdadeiro, ele aparece em atitudes concretas e não apenas em palavras, em promessas, em planos. Sabe? Quantas vezes nós falamos assim, eu vou mudar, eu vou parar de fazer isso, eu vou parar de fazer aquilo, eu vou começar a fazer isso ou fazer, e muitas vezes não fazemos nada. Quando há arrependimento sincero, isso muda, e muda de verdade. Quem se arrependeu de verdade busca reparar o que for possível, muda seus hábitos, rompe com as práticas pecaminosas, aceita a orientação e cultiva uma vida de vigilância na presença de Deus. Isso é arrependimento. Nós precisamos muito pensar sobre isso, irmãos, porque por conta dessa falta de arrependimento, muitas pessoas estão com as suas vidas comprometidas, suas vidas espirituais, eu diria. Portanto, irmãos, Neemias capítulo 9 nos mostra que a palavra de Deus produz alegria, mas também produz arrependimento. Será que nós estamos tirando isso tudo da palavra de Deus, todas essas verdades, irmãos? Ou apenas estamos lendo a Bíblia por uma mera formalidade? Precisamos mudar. Uma igreja saudável não escolhe entre celebração e quebrantamento. Ela celebra a graça de Deus, mas também se humilha diante da sua santidade. Muda sua conduta diante da santidade de Deus. Isso nós precisamos fazer. Porque, irmãos, o arrependimento ele não é inimigo da alegria cristã. Sabe disso? O arrependimento, quando ele é operado pelo Espírito Santo por meio da palavra, ele nos desperta para uma chamada que Deus nos faz, para dar uma resposta positiva. É isso que nós precisamos entender. Deus nos salva por sua graça em Cristo. O Espírito Santo, por meio da palavra, desperta fé e arrependimento. Portanto, esse arrependimento provocado por nossa reflexão na palavra, inspirados pelo Espírito Santo, muda a mente, corrige o caminho e nós abandonamos o pecado e produzimos frutos dignos de santidade. Maravilha! Amados, eu queria tanto que nós mudássemos. Eu queria tanto que nós tomássemos atitudes assim de mudança, de verdade. Eu vejo hoje quantos de nós que está tão distante de Deus e vivemos numa formalidade meramente. Mas eu não quero que esse vídeo fique longo para que você não se canse. Eu quero apenas citar aqui agora algumas aplicações que eu queria que você refletisse sobre elas. Primeira, peça a Deus que examine seu coração antes que o pecado endureça sua consciência. Paulo diz que há alguns cuja mente estão cauterizadas, já não sente mais o pecado, estão adormecidos para o pecado. Peça a Deus que não deixe você chegar a esse estado. Peçamos a Deus para que nós não cheguemos a esse estado. Segunda, não confunda tristeza pelas consequências com arrependimento diante de Deus. Se você se entristeceu por algo que fez, não dê lugar a essa tristeza somente. Confesse, arrependa-se do seu pecado e mude. Terceira,
Confesse o pecado com sinceridade, sem desculpas ou sem transferir a culpa. Irmãos, ninguém é culpado dos nossos erros, só nós. Porque nós temos poder de escolher, de optar por aquilo que é certo, pelo que é errado. Quando erramos, ninguém pode ser acusado em nosso lugar. Nós somos responsáveis. Quarto, abandone práticas que são contrárias à vontade de Deus. E, se necessário, busque ajuda espiritual. A Bíblia diz que há amigos mais chegados que um irmão. Há essas pessoas com quem nós podemos conversar e falar abertamente sobre o que sentimos e pensamos. Nós precisamos de ajuda às vezes, irmãos. Às vezes, a conversa com alguém que pode nos orientar faz toda a diferença. Aprenda isso. E quinto, produza frutos dignos de arrependimento. Confesse o seu pecado de verdade. Abandone o seu pecado. Reconcilie-se se você ofendeu alguém. Repare o que for possível e aprenda a caminhar em santidade diante de Deus. Por fim, eu queria só dizer uma frase que veio à minha cabeça. A falta de arrependimento genuíno pode fazer muitos se sentirem perto de Deus, quando na verdade ainda caminham longe da sua vontade. Que o Senhor nos ajude a termos atitude sincera de arrependimento. Até o nosso próximo encontro, se Deus permitir.